Salve, 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 galerinha do Instituto Santa Terezinha. Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de discussão filosófica. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ser auxiliados e abençoados pelo amor e o Espírito de Deus neste dia. Meus filhos, vamos dar sequência ao nosso estudo de filosofia do nosso material, o livro 4. Na aula passada falamos sobre o ser humano enquanto um projeto que está em construção. Então vimos que não basta somente nos conhecer, mas também nos construir, não é? O ser humano, diferente dos animais, ele não nasce pronto e acabado, né? Então ele vai se construir no decorrer da sua vida, no decorrer da sua existência, não é isto? E hoje nós vamos falar a partir da página 2 do material de vocês, a partir da página 6 do material de vocês, nós vamos tratar sobre a questão de gosto, não é? Então, gosto, meus filhos, se discute ou não se discute, tá? Gosto. O que é o gosto? Nós vamos tratar sobre a questão do gosto, vamos tratar sobre a questão do julgamento e vamos tratar sobre a questão do juízo, tá? Então, se vimos, não é, que nós estamos em constante movimento, se vimos que nós estamos em constante mudança, então é importante refletir sobre o nosso gosto, é importante refletir sobre os nossos juízos e sobre os nossos julgamentos. Afinal de contas, se nós mudamos, nossos gostos, julgamentos e juízos também mudam. Então, meus filhos, em filosofia, gosto se discute sim, porque o gosto ele faz parte da nossa existência. Gosto faz parte do nosso ser. Então, nós vamos tratar dessa temática a partir dessa nossa página 6, para que possamos aprender um pouco. Então, essa aula nós queremos que vocês aprendam o conceito de gosto, que vocês aprendam o conceito de julgamento, e o que é um juízo de fato e o que é um juízo de valor. Tudo bem? Então, vamos fazer aí na tela a leitura do nosso material, para que possamos discutir essa temática tão importante, tá? Todo mundo gosta de alguma coisa, não é, meus filhos? Então, vamos falar sobre isso. Eu gosto. Para nos tornar quem somos, realizamos diferentes escolhas, que dependem dos julgamentos que fazemos no decorrer de nossas vidas. Julgamos aquilo que nos cerca nas mais diversas situações. Por exemplo, quando dizemos isso é uma árvore ou aquilo é uma casa. Hoje está chovendo ou estamos no inverno. Esses exemplos podem ser chamados de julgamentos ou juízo de fato, pois são afirmações que meramente descrevem os diferentes objetos e fenômenos que percebemos. Entretanto, é possível distinguir o que nos cerca, tendo em vista as nossas opiniões e preferências. Assim, podemos julgar as coisas como verdadeiras, certas, boas, justas, belas, desejáveis, falsas, erradas, más, injustas, feias, indesejáveis. E com essas afirmações Com essas afirmações resulta de nossa avaliação. Elas são consideradas julgamentos ou juízo de valor. Em um julgamento de valor, não expressamos apenas as diferenças percebidas entre as coisas, mas também avaliamos suas características e agimos dessa maneira, seguindo preferências que dependem de vários fatores, entre eles o nosso gosto. Frequentemente ouvimos que gosto não se discute. Contudo, apesar desse ditado, ocorrem discussões e além
e até mesmo desentendimentos, motivado por diferenças de gosto entre as pessoas. Em alguns casos, a acusação de mau gosto é usada para explicar o motivo das discórdias, desacordos. Isso demonstra a importância do tema, que desperta até mesmo o interesse dos filósofos. Alguns filósofos questionaram se nossos juízos de valor e nossas escolhas dependem de características próprias daquilo que avaliamos ou apenas do nosso gosto. Por exemplo, uma roupa é feia com certeza, ou trata-se apenas da opinião de quem não gosta dela? Uma pessoa é de fato simpática ou simplesmente essa é a opinião dos seus amigos? Os filósofos também investigam a origem de nosso gosto, refletindo se ele é pessoal, se ele é social ou se ele é cultural ou histórico. Portanto, apesar do ditado popular citado, essa dúvida gera discussões muito interessantes, das quais você e seus colegas também podem participar. Então, meus filhos, gosto é um tema interessantíssimo a falarmos, tá? Gosto pode ser discutido sim. E entre o nosso gosto, nós temos que entender que ele muitas vezes ele é conceituado, ele é relacionado com o nosso juízo, não é? Ou com nossos julgamentos. Então, aí no material de vocês, ao lado, né, no quadradinho azulado, tem o conceito de julgamento e o conceito de gosto. Então, meus filhos, todo julgamento ele é um juízo, tá? E todo juízo ele pode se dividir, todo juízo ele pode ser ou um juízo de fato ou ele pode ser um juízo de gosto. Então, o que é um juízo de fato? Um juízo de fato é quando você diz isso é uma caneta, ou quando você diz é de dia, está fazendo sol e você diz assim, hoje o dia está bonito porque está ensolarado. Hoje o dia não é, está ensolarado. Isso é fato, tá? Então, a caneta eu não posso dizer que é um lápis, porque ela é uma caneta. Isso é um fato. Então, você reconhece e você faz esse julgamento. Então, você diferencia o objeto de outro, tá? Mas quando você diz assim, a minha caneta é bonita, ou quando você diz, não é, a minha cidade está bonita porque está ensolarada, aí sim já mudou. Não é mais um juízo de fato, tá? Mas é um juízo de valor. Porque outras pessoas podem achar a caneta feia e outras pessoas também podem achar a sua cidade quente e por ser quente, ressecada, ser feia. Então o juízo de fato, ele é independente dos nossos gostos, ele é independente do nosso querer. Já o juízo de valor, não é? O juízo de valor, ele junta, não é, os nossos interesses, ele junta o nosso gosto, tá? Então, você tem que saber de que muitas vezes as vestimentas, muitas vezes, não é, uma roupa, ela não é simplesmente feia. Muitas vezes uma roupa, não é, você apenas não gostou. Então, pelo fato de você não gostar, você faz com que você acha que aquela roupa ela não é bela, tá? Então, a relação de beleza, a relação, não é, de feiura está diretamente ligada com o nosso gosto, está diretamente, não é, ligado com o nosso juízo de valor, tá? Mas se está relacionado com o nosso juízo de valor, o conceito de beleza e o conceito, não é, de feiura, essas concepções estão diretamente não no objeto. Por exemplo, então quando eu digo aquela pessoa é feia, muitas vezes, quando eu tenho que parar para pensar isso, tá? Porque na realidade
não é a pessoa que é feia, não é? Quem diz a pessoa é feia, a feiura não está na pessoa. A feiura está em quem diz isso, tá? Por quê? Porque não é o gosto da pessoa, não é? É o seu gosto que está lhe mostrando isso. Então, muitas vezes, nós acabamos, não é, confundindo o ser do objeto com o meu querer em relação ao objeto. Então, eu queria que ele fosse de outro modo e ele não é, por isso eu acho ele feio, por isso eu acho ele não atraente. Então, meus filhos, se somos um projeto em construção, não é? Nosso gosto, nosso julgamento e nosso juízo também ele está em construção. Então nós temos que aprender a desenvolver o nosso gosto, nós temos que aprender a desenvolver o nosso juízo e nós temos que aprender a fazer bons julgamentos, tá? O que é, meus filhos, o preconceito? O preconceito ele é um juízo prévio que você faz sobre alguma coisa. Então, quando você faz esse juízo prévio, né, você faz um julgamento sem conhecer. E aí, quando você faz um julgamento sem conhecer, você acaba, não é, prejudicando-se e prejudicando os outros por esse juízo prévio. Então, é importante você entender que todos nós gostamos de alguma coisa, tá? Não existe pessoas que não gostam de nada, porque se ele não gostar de nada, o nada já é o seu próprio gosto, tá? Então, todos nós gostamos de alguma coisa, mas nós temos que aprender que o meu gosto não é o seu gosto, tá? Então, nessa relação de gosto, nós vamos trabalhar mais adiante a relação de temas como a moda, tá? Então, muitas vezes, a sua moda não é a moda do outro, tá? Então, o seu gosto não é o gosto do outro, e o outro não é, o gosto do outro não é o seu. Nós temos que aprender a lidar e a trabalhar com essas concepções, tá? Mas, não esqueçam, o gosto, ele é uma das nossas dimensões humanas. Então, se na aula passada nós aprendemos, não é? Que nós temos que nos construir, então o nosso gosto é um dos primeiros, não é, elementos desse nosso livro que nós temos que aprender a construir, tá? Então imagina, o gosto ele não nasce pronto, tá? O gosto ele se constrói, tá? O gosto ele se desenvolve. Então, professor, eu não gosto de música culta, não é? Eu gosto do funk por causa do pancadão. É claro, né, que você só ouve funk, você vai gostar de funk. Mas se você começar a assistir, ouvir uma ópera, não é? Começar a assistir, ouvir Beethoven, não é? Você vai aprender a ouvir, não é? Essas músicas. O que acontece? Você vai sensibilizar o seu ouvido, tá? Você vai aperfeiçoar o seu gosto. Professor, eu não gosto de ler. Tá? Claro que você não gosta, que você não pratica, mas se você começar a praticar a leitura, você vai começar a desenvolver esse hábito, você vai gostar, você vai desenvolver um gosto por algum tipo de leitura, tá? Então, eu não gosto de arte, não é? Se você não praticar, se você não desenvolver o hábito, você não vai gostar mesmo. Então, o gosto, meus filhos, ele não nasce conosco, né? O gosto, ele se desenvolve conosco, tá? Então você que vai desenvolvendo. Eu não gosto de filosofia, eu não gosto de português, eu não gosto de matemática, eu não gosto de química. Você vai aprender a gostar se você começar a se relacionar com ela, tá? É assim que nós vamos aprendendo, é assim que nós vamos desenvolvendo o nosso paladar, é assim que nós vamos desenvolvendo o nosso tato, a nossa audição e a nossa visão, tudo bem? Faça a leitura desse material, reassista esse vídeo, qualquer dúvida, façam pergunta para mim no grupo, estou disponível a vocês. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!